Amados irmãos, amados amigos, bom dia. Bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Meus amados irmãos, a Bíblia nos fala que Deus nos criou, sua imagem e semelhança, para que o adorássemos em espírito e em verdade. Mas os homens, desde o Velho Testamento, se habituaram a crer única e exclusivamente naquilo que eles veem. Se eles veem, creem e seguem fielmente aquela imagem, aquela escultura feitas por mãos humanas. Há uma religião que prega a idolatria. Todos sabem qual é, não é? A idolatria. E ontem eu vi um dos representantes, um dos sacerdotes dessa doutrina, explicando que Deus, em Êxodo 20, fala que não faça imagem de escultura do que tem nos céus, na terra, debaixo das águas. E mostrando em outros versículos que Deus mandou fazer imagem de querubins, de uma serpente. Em outros estudos eu já falei sobre isto. Aquela serpente representava, simbolizava Jesus no Calvário, sendo morto. Sim, porque aqueles que eram mordidos pela serpente no chão, olhava para cima e via naquela haste uma cobra, não é? E eles não morriam. Aquele que não olhasse morria, porque simbolizava Jesus na cruz, no Calvário. E pela fé eles seguiam, passaram a adorar aquela serpente como Deus, era Deus tanto. Não é? Então o que aconteceu? Ezequias mandou derrubar essa doutrina católica, né, já do Velho Testamento. Ela foi organizada no ano 513, 512, entre 10 e 15 foi organizada a Igreja Católica Apostólica Romana. E a mãe do rei se converteu ao cristianismo. E o rei, dizem também que ele se converteu, mas viu que o povo não dava muita atenção à doutrina que ele pregava, porque havia ainda, ou melhor, não havia agora mais imagens, e o povo necessitava ver alguma coisa para crer. Então, o que fez ele inteligentemente? Criou um concílio, e nesse concílio ele santificou a Jesus Cristo e a todos os apóstolos. Cada um com sua função, cada um com sua determinação. E além disso, criou mais 6 livros apócrifos para lhe dar poder de santificar a outros que por isso ou por aquilo adquirisse o direito de serem chamados de santos. E essa religião, até os nossos dias, continua pregando a idolatria, não é? Mas nós vivemos pela fé. Por que pela fé?
Porque é pela fé que nós exercitamos, cremos e praticamos esta fé em Cristo Jesus. Porque a sua palavra nos diz: adorai-me em espírito e em verdade. E só pela fé você crê em algo que você nunca viu, que você só leu e ouviu falar. O apóstolo Paulo nos ensinou que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Portanto, está condenado sumariamente a imagem e semelhança de Deus feita por mãos de homens. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz assim: a alma fez uma afirmação semelhante: se tendes fé, tendes esperança. Nas coisas que não se veem e que são verdadeiras. Este é o verdadeiro Deus. Aquele que nós não vemos, mas cremos que Ele habita em nossos corações, que dirige as nossas vidas pela fé. Ainda em Hebreus, você deve ler a Bíblia. Leia o capítulo 11 e 12 do livro de Hebreus. É um livro muito importante no Novo Testamento, pois neles os cristãos são desafiados a correr e avançar em realizar a vontade de Deus sem desanimar. Nestes capítulos 11 e 12, não é? Ele nos faz cada vez mais conscientes daquilo que nós somos e dos deveres que temos para com Deus, de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho, de testemunhar deste Evangelho. Nele, os cristãos são desafiados a correr, a avançar, em realizar a vontade de Deus sem desanimar. Como ia dizendo, nestes capítulos o autor usa a figura de uma corrida, onde temos a meta de chegar até o fim. Não é fácil. Por quê? Porque são dois caminhos. Um largo e espaçoso que leva à perdição. Esse não tem esforço. Esse não tem meta. Esse não tem destino. Esse não tem luz. São trevas. E agora vivemos na luz que nos dá o Senhor Jesus. Por quê? Porque pela fé, nós temos a certeza, a confiança, e sim temos a presença de Deus, como ele disse: habitarei entre vós, estarei convosco todos os dias em nossos corações. Portanto, ainda em Hebreus capítulo 11, 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam com um coração puro e verdadeiro. É fácil? Não, não é fácil. Cremos porque recebemos as bênçãos, e as bênçãos que nós recebemos, nós vamos firmando a nossa fé na rocha, que é Cristo Jesus. Nos versos iniciais do capítulo 12, aprendemos muitas coisas profundas. No versículo 1, no capítulo 1, versículo 1, que todos nós temos uma meta na nossa vida cristã. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 9, 26, o apóstolo diz: assim como também eu, não sem meta,
Assim, luto, não como desferindo golpes no ar, mas pela fé, caminhando na verdade, que lá na cruz derramou o seu sangue para que eu me tornasse seu servo e seguisse os seus passos, na confiança que a fé me proporciona e me faz ver a verdade entre a vida e a morte, entre a luz e as trevas, e sigo para receber de Deus os prêmios das vitórias das almas convertidas por minhas palavras, abençoadas pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim. Portanto, meu amado, é preciso ter a certeza de que nós somos lavados, purificados, santificados pelo sangue de Jesus, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida cristã é muito corrida. Para alcançarmos um alvo que temos pela frente, aprendemos aqui em Hebreus que nós cristãos não andamos sem rumo, mas ao contrário, somos como viajantes que percorrem a estrada principal, que correm com perseverança a carreira proposta a ser corrida, a vencermos aquilo que nós nos propusemos a fazer. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso, que deu seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, nos fortalece, nos edifica, nos faz cada vez mais consciente da responsabilidade de pregarmos este Evangelho santo e puro. Por quê? Porque nem o próprio Deus trabalha sem uma meta ou objetivo. Tudo que ele faz tem uma meta. E nós somos seguidores de Cristo e guiados por nosso Deus. Não somos como turistas que retornam ao ponto de partida, mas como peregrinos que estão cumprindo a sua direção para alcançar o seu objetivo maior, de levar a palavra de Deus, em consequência, trazendo salvação. Ainda em Hebreus 12, nós encontramos revelações que a nossa meta é nada menos que o próprio Cristo. Assim, meus amados irmãos, meus amados amigos, procuramos ser semelhantes a Ele e ter sua presença em nossos corações, dirigindo as nossas vidas, com os seus anjos ao nosso derredor. Se estamos em direção a um ponto de chegada, é bom que perguntemos: estou tendo algum progresso? Estou avançando em minha vida espiritual? Estou vendo resultados? Se tenho uma meta, estou chegando cada vez mais perto dela. Alguém já disse estas palavras. Para você tirar o máximo partido da sua vida, transforme os alvos de Deus nos seus alvos. E qual é o alvo de Deus? Conquistar almas para Cristo. Capítulo 1, no versículo 2. Na vida cristã, temos inspiração. Ainda em Hebreus 1, ele nos revela: temos grandes nuvens de testemunho ao nosso redor, nos observando, nos orientando, nos ajudando, nos fortalecendo, fazendo com que nós façamos tudo perfeito para a honra e glória do nosso Deus. Mas quem são essas testemunhas? No capítulo 11 de Hebreus, nos apresenta uma relação de heróis e heroínas que venceram a batalha espiritual desde o princípio da sua aceitação até o seu último respiro
pregando, vivendo e levando a imagem de Cristo diante de si, neste mundo de trevas sem luz. Portanto, é preciso saber que não é fácil, é muito difícil ser um cristão. Existe uma infinidade de olhos nas trevas a observar a luz. Quando nós aceleramos, nos cansamos, mas somos constantes e invencíveis. Quantos mais nos machucam, mais nos sentimos a necessidade de levar a mensagem de salvação de Jesus Cristo. Ao imaginarmos este quadro de testemunhos que nos observam, podemos compará-los à situação de um atleta que está correndo no estádio lotado de gente. Sim, ele quer alcançar o seu objetivo. Assim também é o cristão na carreira da pregação do Evangelho, porque o tempo passa e a ordem dos acontecimentos está nos revelando que está bem próximo à vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. E ainda falta você escrever o seu nome no livro da vida. E por isso, pela fé em Cristo Jesus, nós lhe enviamos essa mensagem para que você o aceite o quanto antes, para a honra e glória do seu nome. E o poder de Cristo operando em você, batize-se. Procure a igreja, confesse os seus pecados a Deus e seja lavado pelo sangue de Jesus. De modo, Hebreus nos mostra nestes versos, que nós iremos ler agora, que nós também estamos correndo diante de uma plateia que nos observa atentamente. E nesta plateia estão todos os grandes heróis da fé do Antigo Testamento. No capítulo 11 de Hebreus, observando que todos eles assistem. Portanto, estamos correndo diante de uma plateia de vencedores. E eles torcem para que nós também vençamos, para que nós também levantemos a bandeira de Cristo com a vitória certa e chegarmos à presença do Deus Todo-Poderoso. Portanto, meu amado amigo, ninguém pode alcançar o sucesso quando se sente preso a alguma coisa muito pesada. Ninguém tentaria escalar o Everest com um fardo extremamente pesado às suas costas. Assim, meus irmãos, meus amigos, o supérfluo é desnecessário, pois poderia nos atrapalhar na realização da vontade de Deus. Deve ser deixado de lado imediatamente, após reconhecido, pois nos impede de prosseguir e crescer no poder, na glória de Deus. Isso impede, meu, porque cansa, machuca e há desânimo. Há uma história interessante de um homem que caminhava vacilante pela estrada, levando uma pedra numa mão e um tijolo na outra. Nas costas carregava um saco de terra e em volta do peito trazia vinhas penduradas. Sobre a cabeça equilibrava uma abóbora pesada. No caminho encontrou um passante que lhe perguntou: viajante, por que carrega esta pedra tão grande? É estranho, respondeu o viajante, mas eu nunca tinha realmente notado o que carregava. Então ele jogou a pedra fora e se sentiu muito melhor. Em seguida veio outro transeunte que lhe perguntou: diga-me, cansado viajante, por que carrega essa abóbora tão pesada? Estou contente que me tenha feito esta pergunta, disse o viajante, porque eu não tenho percebido que eu estava fazendo ou trazendo isso comigo. Então ele jogou a abóbora fora
e continuou seu caminho, com passo muito mais leve. Um por um, os transeúntes foram avisando a respeito de suas cargas desnecessárias, e ele foi abandonando uma a uma. Por fim, tornou-se um homem livre e caminhou como tal. Liberte-se. Liberte-se do peso dos seus pecados. Jesus está te oferecendo vida eterna, transformação, honra e glória para a tua vida. Portanto, a verdade daquele homem, o problema que ele tinha, a pedra e a abóbora, não era a falta de consciência de existência dela, uma vez que a viu como cargas desnecessárias. Livrou-se delas bem depressa e já não mais sentia cansado. Este é o problema de muitas pessoas, o peso do pecado. Elas estão carregando cargas sem perceber. E não é de estranhar que estejam tão cansadas. Por quê? Porque na vida cristã é um dever essencial descartar coisas que não servem para Deus, também não servem para nós. São hábitos, prazeres, confissões e associações que nos arrastam para trás e nos tiram para baixo. Assim, devemos abandonar todo o pecado que nos retém e, frequentemente, necessitaremos a ajuda de Cristo para poder fazê-lo. Peça ao Senhor e confesse os seus pecados e converta-se ao Cristo Salvador. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E os santos dizem amém. Em nome de Jesus. Amém.